Boa noite, meus amigos, minhas amigas. O nosso objetivo hoje é desenvolver aqui uma reflexão acerca do tema como o Espiritismo enxerga as enfermidades. Então, assim, obviamente nós poderíamos desenvolver essa reflexão para várias direções, né? Um tema amplo, complexo, mas o nosso objetivo aqui hoje vai ser tratar mesmo de forma geral, entender o que Emmanuel, Joana de Ângeles, Kardec e as obras básicas vão nos dizer acerca desse tema. Primeiramente, eu gostaria de começar lembrando, dentre tantos pontos, que a doutrina nos esclarece, acerca de um nome, que é o perispírito, ou o corpo espiritual. Quando os espíritos trazem para a gente o conceito de perispírito, lá no Livro dos Espíritos, eles estão, na verdade, introduzindo na doutrina espírita uma das chaves, que a gente poderia falar de outras, reencarnação, lei de causa e efeito, mas o corpo espiritual é uma das chaves que, tendo entendimento da sua existência, do seu funcionamento, a gente consegue elencar vários outros temas e entender muita coisa que antes a gente não entendia. E para que a gente está começando a falar disso? Porque nós não conseguimos conversar sobre enfermidade ou sobre cura sem tocar nesse assunto, por uma razão muito simples. Às vezes a gente acha que o perispírito ele é uma cópia perfeita do nosso corpo físico, enquanto na verdade a gente deve inverter e entender o corpo físico como um reflexo do perispírito. Então, quando a gente pega, por exemplo, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Pedro Divaldo, as próprias obras da Ivone, eles vão trazer vários exemplos para a gente de um dos processos mais lindos, que é justamente a formação do embrião, do feto, a partir da orientação do perispírito, Então, o André Luiz vai trazer para a gente que cada célula do nosso corpo é um pequeno animalzinho, isso está lá no livro Evolução em 2 Mundos, pequeno animalzinho domesticável que obedece aos comandos da nossa mente. Não mente no sentido de pensamento, porque às vezes a gente vai falar de mente, a gente entende que é o pensamento em si, mas na verdade é um pouco mais profundo que isso, É mente no sentido do ser mesmo, da vibração, das ideias mais profundas, do inconsciente principalmente. Então, o perispírito coordena toda essa parte de desenvolvimento do embrião e, posteriormente, também o desenvolvimento do corpo físico. E quando nós estamos falando de enfermidade, a gente poderia citar vários tipos de enfermidade. Por exemplo, aquelas que são congênitas, são aquelas que nós nascemos com elas. Pode ser que tenha cura, pode ser que não tenha cura. Tem aquelas enfermidades que nós adquirimos no decorrer da vida, em decorrência de nossa conduta, ou às vezes não. E entre essas que a gente desenvolve ao longo da vida, a gente tem aquelas que são casuais, vamos dizer assim, uma gripe, resfriado, mosquito da dengue, dentre outros, E aquelas que são mais graves, um câncer, um outro problema que coloca de fato em risco a existência do corpo físico. Fazendo então essa primeira abordagem, a Joana de Ângeles, nesse livrinho aqui, Diretrizes para o Êxito, ela vai dizer o seguinte: a gente vai falar um pouquinho de transtorno, de enfermidade psíquica, sentimental, e depois a gente vai falar um pouquinho das enfermidades físicas. A Joana começa assim: todos os transtornos
psicológicos. E enfermidades que afetam o indivíduo na área da saúde durante o trânsito carnal estão vinculadas à conduta anterior que o espírito se vem permitindo no curso das encarnações. Então, estamos tirando aqui aquelas que foram ocasionadas, por algum descuido atual, e estamos começando a falar daquelas que nós não tivemos aparente responsabilidade para o seu aparecimento. Então a Joana está pegando e está linkando isso, nas nossas existências anteriores. E aí ela diz: as doenças, portanto, de qualquer procedência, são decorrência do mau uso das possibilidades que a vida enseja a todos, a fim de que alcancem os patamares da saúde integral, de espiritualização profunda de si mesmos. No Livro dos Espíritos, Kardec questiona, para os espíritos, qual é o objetivo da encarnação? Para que nós assumimos o corpo material? Por que a gente não fica apenas no plano espiritual? E os espíritos respondem que, para o nosso desenvolvimento, é necessário que a gente passe pelas vicissitudes que só o corpo físico possibilita. Então o indivíduo, quando encarna, ele sente fome, ele sente frio. Uma das sensações talvez mais fortes do corpo humano, o sentimento de fome e a necessidade de abrigo. Eis aí duas vicissitudes, dois fatores que são naturais e inerentes ao corpo físico, que vai nos impelir ao quê? Primeiro, a buscar alimentação. No início do desenvolvimento humano, plantar, colher, buscar o abrigo, buscar a pele do animal para cobrir do frio. Eis aí um tipo de vicissitude. Outro tipo de vicissitude, enfermidade. Seja ela aquelas enfermidades ocasionais, conforme nós começamos, uma gripe, que nos obriga às vezes a ficar dentro de casa, uma enfermidade mais grave. E aí o que a gente vai perceber é, geralmente, as enfermidades mais graves, que realmente modificam ali o nosso estilo de vida, modificam a nossa rotina, que nos faz parar para pensar em alguma coisa, essas sim são decorrência de existências anteriores. Não no sentido da punição, graças a Deus, nós estamos deixando esse conceito um pouco de lado, mas no sentido da reeducação. Então, eis aí um tipo de enfermidade, reeducação. Existem relatos, de espíritos que passaram pela vida com essas enfermidades congênitas, vamos dizer assim, que a gente pode citar alguns exemplos, Na fala, o espírito, e o Emmanuel é um exemplo disso, já a gente entra nesse ponto, mas aquele que vem com dificuldade na fala, às vezes nasce com dificuldade na fala, ele está ali tentando reeducar a sua faculdade, porque muito provavelmente fez dela mau uso. E aí ele não está sendo punido, ele está sendo convidado a meditar sobre a importância, por exemplo, da fala. O indivíduo que nasce com um problema na visão ou cego, mesma coisa, Problemas na área da afetividade, do sexo, também. Nesse sentido a gente pensa, quem de nós passa pela vida sem enfermidade? Ninguém. Então a gente está aqui concordando, usando só mais um fator para a gente entender, isso é parte do autoconhecimento também, Autoconhecimento não é apenas falar, eu gosto da cor azul, eu gosto da cor laranja, ou então eu gosto de picolé de limão. Autoconhecimento o autoconhecimento verdadeiro é entender que eu sou um espírito imortal, que estou passando por um período de reabilitação do corpo físico, ou de desenvolvimento, de progresso, mas que a minha existência, os meus atos, eles iniciaram muito antes disso.
e vão continuar muito mais além também. Kardec chama isso de um ponto de vista. Ele coloca que a partir do momento que nós nos educamos nesse processo de conhecimento, de espiritualidade, a gente consegue subir o nosso horizonte, né? Enxergar além, e aí a gente deixa de lado um pouquinho dessas vicissitudes que às vezes nos punem muito mais pela forma como a gente as enxerga do que como elas realmente são. Então vamos analisar um pouquinho, por exemplo, os processos de cura de Jesus. Tem uma palestra do Haroldo que assistiu, eu achei essa reflexão muito interessante, e aí eu tomo a liberdade de colocar ela aqui para a gente, que ele fala o seguinte: todos aqueles que Jesus curou, morreram. Morreu. Um pouco depois morreu. Né? Então será que quando Jesus estava curando, ele queria, a sua intenção era de fato curar o mal físico daquelas pessoas? Porque às vezes a gente é curado de algum problema, alguma situação que acaba nos abrindo portas para repetirmos velhos erros, velhos enganos, né? Então, no Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer assim: se a vossa mão ou o vosso pé é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé, ou tendo uma só mão, do que terdes dois e serdes lançado no fogo do inferno. Se o vosso olho é objeto de escândalo, arrancai-o, lançai-o longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Obviamente, para nós, o fogo do inferno é o quê? O peso de uma consciência culpada, né? É a tormenta da consciência. Nesse caso aqui, nós temos a enfermidade como sendo em benefício às atitudes e ações do próprio Espírito encarnado. Aqui mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, pegando aqui outro exemplo, vocês que vão lembrar, capítulo 8, né, intitulado Bem-aventurados os que têm puro coração, tem um item muito curioso que se chama assim: Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. E aí, qual que é o contexto da comunicação aqui? É o espírito do Vianney Curadarz, que era um sacerdote enquanto encarnado, e ele ganhou uma certa fama de ser um espírito que curava enfermidades, né? Então eles evocaram o espírito naquela condição, porque participando da reunião estava uma moça que tinha problema nas vistas, jovem, e ela queria ser curada. Então a primeira coisa que o Espírito fala quando ele manifesta é que ele nada poderia fazer sem que Deus permitisse, porque as curas não eram dele, né? Que ele era apenas um canal da providência divina. Então ele escreve um pouquinho sobre esse processo, é um texto muito bonito, né? Quem quiser relembrar depois, está lá no capítulo 8. E aí no finalzinho ele vira para a menina e fala assim: agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, como ficaria contente? Mas quem sabe se esse contentamento não ocasionaria a tua perda? Confia no bom Deus, que faz a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que me for permitido a teu favor, mas por tua vez ora, e sobretudo pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Vamos lá. Primeiramente, isso daqui não é uma receita barata
para quem esteja passando por um processo difícil, porque um dos motivos do processo difícil é justamente, muitas vezes, o Brás que gosta de dar muito esse exemplo, arar a terra do coração, né? Então às vezes quando o arado passa e vai rasgando aquele solo compactado, dói. Mas é justamente esse tumulto aí no nosso mundo inferior que vai gerar o quê? Terra fértil e macia para receber as novas sementinhas. No caso da menina, a enfermidade dela, naquele momento, não podia ou não precisava, né, de ser corrigida, porque aquela cegueira era um preservativo para que ela não alcançasse um mal menor. Eu gosto de citar muito o exemplo do Chico. Em um dos pinga-fogo, não lembro se era o primeiro ou se era o segundo, lançaram uma questão bem maliciosa para ele, porque falou assim: Chico, você tem bastante doença, né? Bastante mal, era angina, eram os olhos. Por que você não pede, por exemplo, para um médico de cura te curar? Então ele coloca ali em questionamento a própria mediunidade, né? E a mediunidade de cura do Espiritismo. E aí o Chico respondeu para ele que aquele processo em que ele passava era, na verdade, como que aquelas viseiras que o cavalo usa, sabe? Para não se distrair com o que está do lado e para poder seguir em frente. Então o Chico colocava: isso para mim é essa viseira, é esse cabresto que me faz seguir em frente com o compromisso que eu assumi antes de encarnar. Então aqui nós temos a enfermidade não tão no sentido de ser uma enfermidade expiatória ou provacional, mas uma enfermidade no sentido de que um espírito consciente a pede para que ele possa se desviar de alguns problemas. Isso é ponto de vista que Kardec está falando para a gente. Quando a gente começa a compreender que a vida material ela é importante, mas ela é só um pedacinho da estrada, e a gente se coloca através do pensamento e do coração na vida futura, né? Ou na vida verdadeira, enfim, aí a gente começa a relativizar as coisas do corpo físico. E essa compreensão, pessoal, né? Então a gente trabalhou aqui no sentido de uma enfermidade que, no caso da menina, por exemplo, não poderia ser curada, e obviamente não há nenhum discurso aqui, né? Eu não estou pretendendo que nós devemos acalentar as nossas enfermidades como símbolo de elevação, muito pelo contrário, a medicina está aí para isso, né? Inclusive o processo de buscar a cura é um processo de reeducação também, não só de reeducação do corpo, como de reeducação do espírito. Quantos de nós não buscou esclarecimento, seja na doutrina espírita, seja em outro tipo de religiosidade ou filosofia qualquer, por causa de problemas do corpo, do coração, seja nosso ou seja de um ente querido, né? Às vezes um filho que vem ali com a enfermidade, até mesmo para despertar nos pais algum, né, sentimento, ou subir o olhar acima desse plano material. Então a gente precisa de considerar isso também, né? Essa procura pela cura é um processo de reabilitação e que inclusive devemos valorizar muito. Por quê? Porque nos relegar à enfermidade seria contrariar a lei de conservação. Já ouviram aquele ditado, né? Que tudo que vem de graça a gente não valoriza. Pensem no corpo físico. Será que a gente teve tanto trabalho para ter o corpo que nós temos? Se a gente for olhar numa perspectiva profunda, sim, tivemos, né? Mas o problema é que encarnados a gente esquece disso. E aí eu estou falando de vários sentidos. Primeiro, quantos milhões de anos a natureza levou, e talvez a gente estivesse aí nesse processo lá atrás, para elaborar um corpo que permite a gente raciocinar, falar, sentir cheiro, respirar,
ter esse tipo de locomoção e movimento que nós temos, saímos literalmente do mineral e seguimos uma jornada que não deu salto e que não houve, processo de mágica, então, para chegar até aqui. Trabalho árduo de construção. Para que é importante trazer isso daqui? Para eu pensar, no corpo de fato como um templo e como uma ferramenta, porque às vezes a gente fica assim. Então eu vou me preocupar só com o lado espiritual. E eis aí um dos problemas de algumas correntes filosóficas e religiosas. Vou me preocupar apenas com o lado espiritual e vou abandonar o corpo. É a mesma coisa que você falar assim. Você está na sua casa e fala, hoje eu preciso de ir lá no grupo espírita da prece. Mas eu vou estragar meu carro, ou então eu vou deixar de chamar o Uber, ou então eu vou deixar de pegar o ônibus. Ora, a gente está focando na palestra do GEP, no estudo do GEP, mas para chegar lá eu preciso de ter uma ferramenta. Então o corpo é ferramenta. Se eu quero progredir, se eu quero valorizar a minha encarnação, eu preciso de cuidar atenciosamente desse corpo. E quais são as formas desse cuidado? Uma delas, a gente está vendo muito aí na rua, Então, quem está acostumado a andar pela cidade, vê o tanto de farmácia que está abrindo. Não só aqui lá, mas obviamente, E isso é interessante para a gente refletir, pessoal, porque isso faz parte de uma cultura que quer tratar os sintomas, mas não quer tratar a causa. E eu não estou falando que a gente não pode tomar remédio, obviamente que não é isso, mas que a gente deve entender a própria proposta de Jesus quando ele fala: vá e não peques mais para que não te suceda coisa pior. O livro Memórias de um Suicida, uma obra riquíssima, um dos exemplos que a gente tem lá era de um companheiro que estava ali convivendo, com o Camilo, e que ele havia assassinado a sua companheira. Depois que ele viu o que ele fez, ele suicidou. E como que ele assassinou no momento na verdade foi durante uma crise de ciúmes. Ele sufocou ela, com as mãos. No plano espiritual, já depois de muitos anos ali trabalhando a sua reabilitação, o Camilo descreve para a gente que aos poucos ele começou a parar de sentir a mão dele. Em termos de perispírito, Ele parou de sentir a mão. E com o tempo, as mãos desapareceram. Então assim, quando ele já estava quase ali para reencarnar, ele já estava sem mãos. E não foi nenhum mentor espiritual que falou assim: olha, de acordo com a sua ficha aqui, você vai encarnar sem mãos. Por que isso é importante para a gente entender? Quando os espíritos nos dizem que a lei de Deus está gravada na nossa consciência, isso não é brincadeira. E a consciência está ligada ao perispírito, e é o perispírito que vai mudar o corpo. De forma que não tem como fugir dessa lei. E isso não é uma ameaça para que a gente saia daqui com medo, E a doutrina espírita, se em algum momento, alguém ou algum livro discursar ou discorrer no sentido de impor medo ou ameaça, de duas uma. Talvez a gente esteja num processo, sensível, delicado no momento, e estejamos tomando aquilo equivocadamente, ou a pessoa está seguindo um direcionamento equivocado, porque o conhecimento do Espiritismo é para consolar e para nos despertar. Então a gente volta nesse ponto para que a gente entenda que a enfermidade, no caso, o nosso companheiro ele nasceria sem as mãos, é mais no sentido de que ele só se sentiria aliviado
depois que ele passasse por aquela prova e ele aprendesse, né, interiorizasse, vamos dizer assim, que não só as mãos, mas como qualquer órgão do corpo humano, ele é para o bem, né, para a vida. Então, a recomendação de Jesus de que é melhor que a gente entre sem as mãos do que as mãos forem causa de escândalo para nós, ela se aplica em todas essas partes. E aí, né, se nós tivéssemos condições e tempo, nós poderíamos adentrar também no sentido dos abalos emocionais e psicológicos por quais nós passamos. Pode ser a depressão, pode ser a esquizofrenia, mas importante ligar todos a causas espirituais. No livro Loucura e Obsessão, de Valdo Franco e Manuel Filomeno de Miranda, ele traz uma história de um rapaz que, muito inteligente, muito astuto, utilizava da escrita para incriminar pessoas, destruir relacionamentos, né? Então às vezes ele estava interessado em alguma das partes ali do casal e ele investia literalmente em calúnias. Desencarnado esse espírito, que não havia sido punido pelas leis terrenas, né? Não havia sido descoberto como caluniador, ele entra num processo de culpa tão grande e num certo medo e numa vergonha que ele se interioriza tanto que quando ele encarna com um aspecto autista. Não estou dizendo que todo aspecto autista é devido a isso. Quem conhece sabe, né, que nós temos uma variedade imensa do espectro autista. Mas o caso que o Divaldo está trazendo aquele remorso colocou ele tanto para dentro que encarnado ele não conseguia se expressar. E obviamente ele precisava do carinho, da atenção, do amor de todos aqueles que estavam ali ao redor dele, né, para acolhê-lo e para reconduzi-lo nesse processo de reeducação. Depressão, crises de ansiedade, isso é muito importante porque hoje em dia muitos males que a gente tem, que a gente sente no nosso mundo íntimo, ele é caracterizado como ansiedade. Então a ansiedade vira quase que uma etiqueta global para muito do que a gente sente. Qual o problema disso? Por enquanto nenhum, mas tomemos cuidado, porque o que está lá dentro do nosso coração que está chamando a nossa atenção para mudar? Retirando aquelas ansiedades que são naturais, causadas, né, às vezes pelos fatores aí naturais da vida. Mas o que está ali dentro de nós que está nos convidando a parar um pouquinho, a olhar para dentro, né? Isso em todos os sentidos. Agora vamos falar um pouquinho de saúde. A gente está falando tanto dessa, né, talvez falar de enfermidade não associa do tema cura, porque a gente só fala de enfermidade com o objetivo de entender a cura, né? Acho que em termos de doenças somos muito experientes. Tem um livrinho aqui que chama A Bênção da Gratidão, Richard Simonetti. E o Richard Simonetti ele escreve sempre de um jeito leve, né? Mas faz a gente refletir bastante. Ele vai dizer assim: pesquisas demonstram que as pessoas que integram-se nos serviços em favor do próximo em bases de voluntariado vivem mais. As vibrações de gratidão daqueles que beneficiamos constituem um verdadeiro tônico que fortalece o corpo e tranquiliza a alma, bases para uma existência longeva, longa. Já pensou, amigo leitor, no alcance de um Deus lhe paga? Que riqueza de saúde e bem-estar acumulamos a partir dessa vibração emitida por aqueles que nos ajustamos, ou melhor, daqueles que ajudamos. E agora eu volto para Joana.
Joana de Ângeles. Só um minutinho, já vou achar aqui. No capítulo 34 do livro Diretrizes para o Êxito, que ela chama de Terapia da Perseverança, ela vai dizer o seguinte: a mente é dínamo poderoso de que se utiliza o espírito para o seu processo de crescimento espiritual. Herdeira dos vícios e fixações negativas do passado, prossegue não poucas vezes emitindo ondas perturbadoras, como se fosse, aliás, quando, se fosse esclarecida, exteriorizaria aquelas de movimento de energias libertadoras. Lembram lá das células? Quando o André Luiz fala que elas são pequenos animaizinhos, que através do nosso pensamento, da nossa vibração, da nossa conduta, nós estamos dando ordens a eles. Eu peço licença aqui para falar de um tema delicado, que é o câncer. O que é o câncer? Com todo respeito a todos nós que, se não passamos pelo problema, pode ser que passamos um dia. O que é o câncer? É a multiplicação das células sem um ordenamento. A célula, quando ela começa a se multiplicar em número acelerado, sem um ordenamento normal, aquilo ali vai se transformando em um tumor, podendo se desenvolver ao câncer. Me perdoem os médicos se a minha explicação está grosseira. Mas, o que a gente fez e o que a gente está fazendo no nosso organismo, agora abordando isso como um contexto de humanidade geral, para que as nossas células trabalhem dessa forma, de forma desordenada. E isso não significa que a gente vai sair aqui do grupo espírita da prece, nossa, aprendi a domesticar meus animaizinhos, agora eu estou numa vibração excelente. Não é, né? Tudo é fruto de esforço, de direcionamento, mas a partir do momento que nós temos consciência, a gente começa a buscar ambientes que nos façam pensar melhor, alimentos que nos façam pensar melhor, né? Não diz aí o pessoal da saúde que nós somos o que comemos? Qual tipo de alimentação que eu estou ingerindo para o meu mundo mental? Qual tipo de alimentação que eu estou inserindo para o meu coração? E esse é o nosso caminho. E a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante. Estejamos nós aqui no grupo Espírito da Prece, o pessoal que está em casa, passando por qualquer tipo de enfermidade, lembremos que o bem feito na dificuldade, ele vale mais para o espírito do que o bem quando está tudo muito fácil, muito calmo, né? Nós temos mais mérito para isso. Então, os espíritos que falam que as flores plantadas, né, no caminho do espinheiro, ela pode ser mais bonita, mais vistosa, às vezes, daquela de quando o caminho está reto. Sem desmerecimento a nenhum tipo de trabalho, mas um convite para que a gente saiba olhar a enfermidade não como castigo, né, ou como problema. Talvez ela seja até a solução para o nosso problema, em termos de espírito imortal. E para a gente encerrar, a comparação que eu amo, né? E a Kardec quem faz, a dor, às vezes, é o remédio amargo que cura. É aquele xarope que a gente toma quando criança, que a gente odeia, ou a cirurgia que a gente precisa se submeter, né? Agora falando de uma comparação terra a terra mesmo, que dói, que é inconveniente, que é incômodo, mas que a gente sai curado em processo de cura. Então, pessoal, alguns pontos, né, para que a gente medite, para que a gente interiorize.
para que a gente saiba fazer cada vez mais um uso mais consciente da nossa ferramenta, seja ela o corpo físico, seja ela o corpo mental. Obrigado pela atenção, pela paciência, que Jesus nos abençoe.